vamos para a nossa última aula da semana 7, cara. Vamos falar sobre transmissão de calor. Mas antes disso, na aula anterior, eu não passei para vocês os exercícios relacionados à calorimetria. Então, olha só, envolvendo o que macete, envolvendo potência na calorimetria, a gente tem as questões 5, 6, 7, 9 e 10. 5, 6, 7, 9 e 10. Legal? Antes da gente passar, então, transmissão de calor, eu quero fazer duas questões com vocês relacionadas à mudança de fase. São as questões 17, 18 e 19, das quais eu vou fazer a 18 e 19. Relacionadas à mudança de fase. Você vai ver que é bem simples quando o Enem cobra a mudança de fase. Então vamos compartilhar a tela aí, ó. O cara fala assim: alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados às mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca, mesmo em dias quentes. O famoso filtro de barro. O barro ele é poroso, diferente de um recipiente de plástico ou de vidro. Um recipiente de plástico ou de vidro, a água não atravessa a parede nem a pau, mas num recipiente de barro ela atravessa. Quando ela encontra a superfície externa do recipiente de barro, ela evapora. Só que para ela evaporar, ela precisa roubar calor de alguém. De quem que ela vai roubar calor? Ela vai roubar calor do próprio filtro, só que o filtro está com a água armazenada. Então essa água vai ficar mais fresquinha, porque a água vai roubar calor desse sistema para poder evaporar. Esses dias eu estava dando aula com a pandemia e o ar-condicionado da sala não podia estar ligado. Tava uma sala mista, alguns alunos, outros alunos em casa. E cara, um calor, tava insuportável, tava suando muito. E tinha um spray de álcool 70. Só que não era álcool gel, era álcool líquido 70. Ah, bicho, eu tomei uns 4 banhos de álcool. Pegava o sprayzinho, jogava no braço, jogava na nuca, na orelha, na cabeça. Só não joguei na cara, vai. Mas eu cheguei até a levantar a camiseta e jogar por baixo, assim, ó. Ele rouba calor do seu corpo para evaporar, ele é volátil, ele evapora rápido. Quanto mais rápido evapora, mais a sensação de geladinho você vai ter. Ah, então, nossa, tá insuportável. Borrifa álcool em você, cara. Ele evapora rapidinho, borrifa éter. Éter é muito bom para isso daí. Inclusive em futebol é jogado para baixar a temperatura bem rápido de alguma lesão. Então o cara foi lá, deu uma torção, joga éter bem rápido para baixar a temperatura e depois faz bolsa de gelo. É isso que os caras fazem. Então a gente vai ter que achar a resposta que fala isso. A explicação para o fenômeno descrito é que nas proximidades da superfície do recipiente tem que ser evaporação, né? Porque é do líquido para o vapor. Evaporação do líquido retira energia do sistema. Acabou. Uma questãozinha de 30 segundos, né, cara? Vamos para 19. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que nos tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. O ar novamente concentrado é contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E a água torna-se novamente terra e pedras, e desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Realmente estava estranho, né? Platão, né, velho? Faz um pouquinho de tempo que essas ideias foram escritas. Tá falando dos 4 elementos, né, cara? Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma. Olha só que legal. O 4º estado da matéria, o plasma. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, que ali ela é um pouquinho mais complexa. Tem plasma frio, plasma quente, é um pouquinho mais complexa. Essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a quê? Não é nada nuclear. Você não está mexendo no núcleo de nenhum átomo. Você está só mudando o arranjo. Então, no estado sólido, os átomos eles estão assim vibrando.
No estado líquido, a ligação entre eles é mais fraca e eles escorregam uns pelos outros. E no estado gasoso eles são doidões para tudo quanto é lado. Então você tem ali os 3 estados dessa maneira. Vamos lá, vamos achar a resposta que fala alguma coisa disso. A mudança de estado está associada a uma troca de átomos? Não. Transmutação nuclear? Não. Redistribuição de prótons? Não. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material? Sim, mudança na estrutura espacial, perfeito. Alteração das proporções dos diferentes isótopos? De jeito nenhum. Então, cara, mudança de estado, quando aparece no Enem, aparece fácil, cara, aparece tranquilo mesmo. Então, não tem por que você se preocupar com isso. Agora é o seguinte, tem uma parte da matéria que cai bastante também, que é a parte de transmissão de calor, que tem um punhado de exercício aí na lista. Para você ter uma ideia, ó, do 11 até o 16, todos eles são de transmissão de calor. E tem uma incidência muito boa. Assim como a parte do Quimacete tem uma incidência muito boa. Então como que a gente vai trabalhar com isso? Eu vou disponibilizar agora para vocês uma videoaula de transmissão de calor bem completa do meu curso de específica. Porque como esse assunto tem uma incidência boa, vamos ver esse assunto completo, com as equações, com tudo. A videoaula ela é curta, tá? Tem uns 20 minutos. Então eu já vou encaixar ela aqui. Eu faço experiência de condução, falo sobre convecção, falo sobre brisas, depois falo sobre irradiação, lei de Stefan Boltzmann e garrafa térmica. Então falo todos os tópicos. E você vai ver que no Enem caem questões simples de transmissão de calor e cai também umas encardidinhas, cara. Eu vou fazer uma bem chatinha com vocês a respeito de condução, tá? Então assiste a aula aí, já vou encaixar lá na sequência e depois a gente volta resolvendo os exercícios. Valeu! Nosso primeiro assunto é relacionado à condução de calor. Existem 3 processos de transmissão de calor. Nós já comentamos que calor é uma energia térmica em trânsito, é uma energia térmica, é um fluxo de energia. E esse fluxo tem 3 maneiras para se propagar. A primeira delas é a condução de calor. É um processo que ocorre em sólidos, apenas em sólidos. Apenas em sólidos? Não. Ocorre também em líquidos, ocorre também em gases. Só que líquidos e gases têm um coeficiente de condutividade térmica muito baixo. Então é predominantemente nos sólidos. Se eu fosse você, eu anotava isso. Porque eu já vi questões abordando coisa desse tipo. Ah, a condução é exclusiva de sólido? Não. Tanto é que você vai em tabelas e encontra coeficiente de condutividade térmica do ar, coeficiente de condutividade térmica de líquidos, bem menores do que sólidos, principalmente sólidos condutores de calor. Envolve apenas transporte de energia, não há transporte de matéria na condução de calor. A condução de calor se dá basicamente da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho aqui uma barra de ferro. Eu forneço calor para essa barra de ferro aqui. Então o que acontece é que os átomos que estão próximos do fornecimento de calor, eles vão ter uma agitação muito elevada. Eles começam com uma agitação muito elevada. E essa agitação vai sendo passada ao longo da barra. Sempre a agitação vai estar maior onde o fornecimento de calor ocorre. E essa agitação vai sendo passada, vai sendo transmitida pela barra. Se essa barra transmite muito bem essa agitação de calor, ela é uma boa condutora de calor. São as cerâmicas, boas condutoras de calor, bons condutores de calor. Os metais são bons condutores de calor. Tem metais que conduzem muito melhor do que outros. Por exemplo, o cobre é muito melhor condutor de calor do que o ferro. A gente tem um exemplo para isso daqui. Ó. Eu tenho aqui um chifrinho feito de arame, ó, onde esse lado é cobre e esse lado é ferro. Um lado de cobre e um lado de ferro. Eu vou fazer. Vou pegar um maçarico aqui, um maçariquinho, e vou mandar, só que eu preciso de um... Ah, eu tenho aqui. Vou segurar aqui com a minha meia. Eu tenho que segurar com isolante térmico, né? Senão queima a minha mão. Tá aqui. Vamos ver qual vela
cai primeiro. Deixa eu abrir mais o gás. Já foi. Já foi. A vela que estava presa no arame de cobre, eu não vou tocar aqui. Já derreteu. Essa outra aqui, ó. Eu consigo segurar com a mão aqui ainda. Ó, sem a meia. Consigo segurar aqui de boa. Aqui eu não consigo segurar, porque tem um cobre aqui. Se eu colocar a mão aqui, eu queimo. Essa vela tá fixa ainda, ó. Aí. Então, olha a diferença entre a condução de calor no cobre, e no ferro. O cobre é um dos melhores condutores de calor. O ouro também conduz muito bem, a prata conduz muito bem. Então, cada material tem o seu coeficiente de condutividade térmica diferente. Quando eu trabalho num sólido, uma grandeza muito importante na condução de calor se chama fluxo de calor. Pode anotar no seu caderno. Sinônimo de fluxo de calor: potência térmica. Potência térmica é a quantidade de calor que é transferida no tempo. Calor por tempo, calorias por segundo. Ou simplesmente watts. Você sabia que a gente irradia calor o tempo todo? Vamos fazer uma conta aqui bem simples. Uma pessoa tem uma dieta de 2.500 quilocalorias. Em calorias, são 2.500.000 calorias. Essa pessoa tem que gastar isso em 24 horas. Então eu divido isso por 24. Depois eu divido isso por 3.600. Igual. Uma pessoa, só pelo fato de estar viva e ter todas as suas atividades diárias, ela consome 28,9 calorias por segundo. Se eu faço isso vezes 4,18 para transformar em joules, 120 watts. 120 watts. Essa é a potência média de uma pessoa. Então, nós dissipamos, em média, 120 watts. É bastante coisa. Quando você está fazendo um esporte, a dissipação de potência chega a bater 600. Quando você está dormindo, a dissipação de potência vai para 40, 50. Quer emagrecer? Sempre mantenha a potência alta no teu corpo. Se você tiver uma potência alta no teu corpo, você vai queimar energia muito mais rápido. O fluxo de calor vai ser rápido. Ou você faz esporte ou você passa frio. Ah, vive dentro de um freezer que a tua dissipação de energia vai ser elevadíssima. Pessoas que moram em regiões muito frias, aquela galera que mora no Alasca, não pode comer só 2.500 por dia, não. Eles comem muito mais. Bom, existe uma equação que fala sobre o fluxo de calor, a equação ou lei de Fourier. Lei de Fourier. A gente tem uma parede, essa parede tem uma certa espessura, a parede tem uma certa área, um lado está quente, o outro lado está frio. E rola um fluxo de calor do quente para o frio. Do que esse fluxo depende? Da espessura da parede. Quanto mais grossa a parede, menos fluxo. Então a espessura vem embaixo. Esse fluxo depende da área. Quanto maior a área da parede, mais fluxo. Mais área, mais fluxo. É por isso que dissipadores de calor, irradiadores, sempre tem muita área. Eles são feitos com várias aletas para ter muita área e dissipar muito calor. Depende, é lógico, da diferença de temperatura. Sempre diferença de temperatura positiva, TQ menos TF, temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio, e o coeficiente de condutividade térmica. Isso é tabelado, cada material tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Lei de Fourier para fluxo de calor em sólidos. Cuidado com a unidade. Quem manda na unidade é esse K. Então, ao fazer um exercício vestibular, siga a unidade do K. Perfeito? Então, falamos um pouquinho a respeito de condução de calor. Importância da condução de calor. Dissipação de calor em sólidos, em metais,
calor atravessando uma determinada parede. Eu tenho uma parede na minha casa que é face oeste. Compensa você, na construção da casa, aumentar a espessura da parede. Subir a parede com tijolo deitado, a espessura aumentando, reduz o fluxo de calor. A tua casa vai ficar menos quente no final da tarde. Aqueles quartos que pegam o sol da tarde, eles são muito quentes no comecinho da noite. Então você consegue evitar isso trabalhando com uma parede mais grossa. Valeu? Agora a gente vai para o segundo tipo de propagação de calor. Vamos dar uma olhada nela. Galera, segundo tipo então de transmissão de calor é a transmissão de calor por convecção. Convecção, deixei anotadinho para vocês, transmissão que ocorre em líquidos e gases. É o deslocamento do próprio fluido. Então é a própria água, o próprio líquido que se desloca, é o próprio ar que se desloca. Por isso que acontece em líquidos e gases. No vácuo não temos convecção, nos sólidos não temos convecção. Ocorre transporte de energia e matéria, porque é a própria massa de ar que se desloca de um ponto até o outro. Bons exemplos, ar-condicionado, refrigeradores, já vou dar esses exemplos. Vou te mostrar uma experiência bem simples, envolvendo convecção. Eu adaptei aqui, e agora eu vou colocar na vertical, certo? Coloco na vertical. Inclusive eu vou deixar até o ferro para cima, para você não falar assim, o ferro conduz menos. E aqui eu tenho um ferrinho de solda. Ele está ligado faz bastante tempo, então ele está produzindo bastante calor. Ele irradia para todos os lados, porém a convecção é para cima. Então em cima é muito mais quente do que embaixo. Vou colocar o ferrinho de solda aqui no meio, vou aguardar um tempo e vamos ver qual vela começa a derreter primeiro. Olha aí, povo. A vela de cima já começou a pingar. Vela de cima já está pingando. Já deu o primeiro pingo, já está indo para o segundo pingo. E a de baixo, nada. Vou aproximar da câmera aqui, para você ver. A vela de cima. Tá, por que a vela de cima está pingando e a de baixo não? Porque a vela de cima ela está recebendo o calor. Olha a convecção com a fumaça ali. Ela está recebendo o calor de duas maneiras. Por irradiação e por convecção. A vela de baixo só recebe por irradiação, recebe muito menos calor. A fumaça indo para cima, indicando a convecção sempre para cima. Aí ela não para de pingar agora. Tá? Mostrando então o processo de transmissão de calor por convecção. Legal? Foi mais uma experiênciazinha simples para a gente fazer, mas que ajuda no conceito. Vou tirar isso daqui, porque tá quente pacas. Deixa no cantinho. O nosso maçarico para cá. Legal? Vamos falar agora um pouquinho sobre ar-condicionado. Na sua casa, o ar-condicionado é sempre colocado na parte de cima. Porque o ar frio ele desce por ser mais denso. E o ar quente sobe. Então, o ar-condicionado sendo colocado na parte de cima, ele vai circular em todo o ambiente. Mas vamos supor que a sua casa tem um pé direito muito alto. Sua casa tem um pé direito de 6 metros. Você não vai colocar um ar-condicionado a 6 metros de altura. Você não quer gelar aquela coluna enorme de ar. Coloque o ar-condicionado a uns 3 metros de altura. Ele vai fazer um colchão de ar frio e lá em cima vai ficar uma bolha de ar quente, sem incomodar ninguém, porque não vai ter ninguém lá em cima. Se você mora num ambiente muito frio, você não vai precisar de ar-condicionado, você vai precisar de sistemas de calefação. Os sistemas de calefação são sempre colocados na parte mais baixa da casa, porque o ar quente sobe e se espalha por todo o ambiente. Os refrigeradores antigos, não os duplex, os refrigeradores antigos, que são simples, uma única porta, com um congelador no mesmo ambiente, não é separado freezer e refrigerador. Aquelas geladeiras antigas, o congelador fica sempre em cima, sempre. Não é o duplex. O duplex eu posso colocar em qualquer lugar.
A geladeira simples, o congelador sempre é em cima, porque o ar frio desce e o ar quente sobe, aí eu consigo gelar toda a geladeira. Um fenômeno bastante interessante nas praias são as brisas, brisas marítimas e brisas terrestres. Durante o dia, a água ela tem um calor específico muito elevado, então ela demora para aquecer. Então a água fica mais fria do que a areia. Cria um ar quente em cima da areia, porque a areia está muito quente. Esse ar quente sobe, sugando o ar frio que está em cima da água. Então durante o dia na praia, sopra um vento vindo do mar para a terra, chamada brisa marítima. Só que à noite, a areia esfria muito rápido e a água demora para esfriar. Então à noite a água está mais quente do que a areia. O ar quente fica em cima da água, puxa o ar frio que está na terra e à noite sopra a brisa terrestre. Então a diferença dessas duas brisas é exatamente a convecção. No ensino médio e vestibulares, nós não trabalhamos com equações matemáticas da convecção. Isso daí é só na engenharia civil, numa matéria chamada Fenômenos do Transporte ou Hidrodinâmica. Aí você vai trabalhar a propagação por convecção na matemática. Aqui para vestibulares, apenas questões teóricas. Legal? Vamos ao terceiro e último método de propagação de calor. Então agora, galera, terceiro e último processo de transmissão de calor é a irradiação. A irradiação, ela ocorre por onda eletromagnética, e a gente sabe que a onda eletromagnética se propaga no vácuo. Então, é o único processo que ocorre no vácuo. Fez vácuo, não rola convecção, não rola condução, apenas irradiação. Cuidado com essa afirmativa, hein? Ocorre por ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho. Andei dando uma pesquisada, não é exclusivamente o infravermelho, principalmente o infravermelho. Você também tem micro-ondas, que gera irradiação e aquecimento, e a parte da luz visível também consegue fazer isso, principalmente no infravermelho. Nós temos um esqueminha aqui, ó, mostrando que tem um determinado corpo, vem 100% da irradiação, por exemplo, a luz do sol. Parte é refletido, parte é absorvido e parte é transmitido. Nós chamamos essas coisas na física de refletância, absorbância e transmitância. São essas três propriedades. Algo bastante interessante é quando a gente compara isso daqui lá na ótica com o corpo negro ideal e o corpo branco ideal. O corpo negro ideal, ele absorve 100%. Então ele não reflete e não transmite. O corpo branco ideal, ele reflete 100%. Então ele não absorve e não transmite. Isso é bastante diferente em termos da temperatura final do corpo. Então se eu colocar um objeto preto na luz do sol e um objeto branco na luz do sol, esse objeto preto ele vai absorver a radiação e vai aquecer muito mais. E o objeto branco vai refletir. Então se você sair com uma camiseta preta no sol, vai aquecer. Eu vou te mostrar um pedacinho de um vídeo, que inclusive está no meu canal, onde eu testo os dois lados do papel alumínio. Tem um lado que é brilhante e tem um lado que é fosco. E dá uma boa diferença. E se eu pintasse um desses papéis alumínios de preto, daria uma diferença enorme, gigante. Quando você pinta de preto, ele absorve muito mais a irradiação. Mas é muito mais mesmo. Agora, detalhe. Quem absorve também emite. Então, o corpo negro ideal, ele absorve e emite 100%. Tá bom? A lei que rege isso chama-se Lei de Stefan Boltzmann. Faltou um Nzinho aqui, hein? Stefan Boltzmann. Aqui, ó. Senão o cara vai rolar no túmulo lá e falar: porra, estão errando o meu nome, velho. A intensidade de radiação emitida, que é a potência pela área, por exemplo, eu estou irradiando calor agora. Então a minha intensidade de radiação ela é dada por essa expressão. O E é emissividade. Acredito que o corpo humano deve ter uma emissividade por volta de 0,2 mais ou menos. A gente não é um radiador muito bom. A emissividade vai de 0 a 1. 1 é 100%. Então, o corpo negro ideal tem uma emissividade 1, 100%. O corpo humano, um 0,2, estaria de bom tamanho. Então esse é o sigma. O sigma é a constante de Stefan Boltzmann. O valor dela está aqui, ó, tabeladinho, 5,67 vezes 10 a menos 8. A unidade é watt por metro quadrado, porque a intensidade é dada em watt por metro quadrado. Kelvin a quarta.
Kelvin é a temperatura do objeto. Então todo objeto irradia calor. O objeto irradia calor proporcional à temperatura dele elevado à quarta potência, só que a temperatura em Kelvin. Então você só não irradia calor se você tiver a 0 Kelvin. A partir de 0 Kelvin você sempre está irradiando calor. Só que se a sua temperatura dobrar em Kelvin, estamos aí aproximadamente a 310 Kelvin por aí. Se eu for para 620 Kelvin, se eu dobrar 2 elevado à quarta, 2, 4, 8, 16. Eu vou irradiar 16 vezes mais a minha potência. No vídeo anterior, eu falei que a nossa potência é em torno de 120 watts. Então você vai irradiar perto de 2.000 watts. Seria um mega aquecedor de ambiente. Só que nota, eu teria que estar a mais de quase 300 graus aproximadamente. Eu estaria assado. Eu sairia do forno. Então, por exemplo, se você pegar um porco grandão de 100 kg, colocar ele no forno, deixar ele assar a 300 graus, tirar e colocar no meio ambiente, no momento que ele sai do forno inteiro, 100 kg, ele vai irradiar algo perto de 2.000 watts. Um senhor aquecedor de ambiente. Só que lógico que ele não tem o metabolismo, ele não tem uma fonte de energia para manter essa irradiação. Então isso é a lei de Stefan Boltzmann para irradiação. Muito legal, cara. Tem uma incidência muito boa. E os caras, sabem o que eles pegam? Nessa potência aqui, ó. Nessa potência, cara. É uma potência quadrática? Não. É uma potência quádrupla. Né? Se a temperatura dobra, a intensidade é 2 elevado à quarta, cara. Toma muito cuidado com isso. Então, quando fala em radiação, se propaga no vácuo. É o único método que acontece no vácuo. Não tem transporte de matéria, apenas energia. E é isso daí, né, cara? Refletância, absorvância, transmitância. Último tópico da aula, eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito do vaso de Dewar. Vaso de Dewar, que é a nossa queridíssima garrafa térmica. Vamos dar uma olhadinha então. Vamos explicar então agora, galera, como funciona a garrafa térmica, vaso de Dewar, tá bom? A gente tem aqui um desenho esquemático dela aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender, uma garrafa térmica possui paredes duplas. Mas, cara, não vamos ficar olhando para esse desenho não, vamos lá. Nós temos uma garrafinha térmica aqui. A tampinha dela, com certeza, é para evitar a convecção. Vamos arrancar a tampa dela aqui. Arrancamos a tampa dela. No fundo da garrafa, a gente consegue desrosquear esse fundo dela aqui, ó. Tiro o fundo da garrafa. Tiro essa peça. E aqui eu tenho a garrafa térmica. Então, isso é a garrafa térmica. Se ninguém nunca tinha visto isso daqui, ó. Prazer, vaso de Dewar ou garrafa térmica, tá bom? Saca só. Então nós temos aqui, ó, paredes duplas. Ó, olha a grossura. Isso daqui são duas paredes de vidro, não é apenas uma. Eu tirei o foco. Ó, não é um vidrão grosso. São duas paredes finas, uma por fora e uma por dentro. Você está vendo que elas são espelhadas. Então tá aqui, ó, paredes duplas. Por que duas paredes? Com isso a gente evita, essas paredes duplas, a gente evita a condução de calor. Condução. No meio, nós temos vácuo. Por essa bundinha aqui, ó, já que tem duas garrafas e tem uma parte vazia no meio, com essa bundinha, eles retiram o ar aqui e fazem um vácuo. O vácuo evita o quê? A convecção. Não tem ar, evita a convecção. Aí vai até um detalhe importante, interessante. É muito sensível isso daqui, é só uma pontinha. Bateu aqui, ó, deu uma trincadinha, tirou o vácuo. Se tirou o vácuo, já era. Aí essa garrafa não funciona mais. E além disso, ela é totalmente espelhada. Espelhada por fora e espelhada por dentro. E esse espelho evita a irradiação. Então esse tipo de recipiente evita três coisas. Paredes duplas, evita condução. Vácuo, evita convecção. E o espelho evita a irradiação. O Dewar, se eu não me engano, galera, era um químico. Ele bolou essa ideia dessa garrafa aqui para manter a temperatura constante por mais tempo nas experiências que ele fazia. E hoje é usado em qualquer garrafa térmica. Valeu? Então essa aula foi a aula de transmissão de calor.
Tá aí, galera, agora que você assistiu a aula inteira de transmissão de calor, né, com experiências de condução, experiência de convecção, mostrei para você a garrafa térmica, todos os tópicos dela. Vamos trabalhar com alguns exercícios. Já vou começar com o encardidão. Questãozinha 11 agora, galera. Essa questão ela é encardidinha, ela não é uma questão que deve ser feita no começo da prova, mas vamos lá. Com o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade, à área, bem como a diferença entre o ambiente externo e o interno, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Essa parte do enunciado ele está te explicando a equação de Fourier, aquela que você acabou de ver na aula anterior. Na aula anterior não, nessa aula. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, o recipiente A é 40-40-40 e o recipiente B é 60-40-40. As faces têm a mesma espessura, o estudante compara suas condutividades Ka e Kb. Para isso ele suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo ele abre os recipientes enquanto ambos ainda tem um pouco de gelo. E verifica que a massa de gelo que se fundiu no B foi o dobro da que se fundiu no A. Fundiu no B o dobro do A, então a gente tem que o fluxo de calor do B, o φB, é igual a 2 vezes o φA, porque fundiu o dobro de gelo no B. Aí ele quer a relação entre os Ks, ele quer Ka sobre Kb. É isso que ele está querendo. Legal. Vamos abrir então essas equações de fluxo conforme ele ensinou ali. Fluxo B, Kb. Agora cuidado. Opa, Kb. Kb. Agora cuidado. A área do recipiente B, ele é um paralelepípedo 40, 40, 60. 40, 40, 60. Então são duas faces 40 por 40, mais 4 faces 60 por 40. Que multiplica a diferença de temperatura dividido pela espessura. Não é legal você fazer isso no começo de uma prova do Enem, né, cara? KATQ menos TF pela espessura. Agora vamos no outro. 2 vezes o fluxo do A, KA. Aqui eu não preciso colocar parênteses, porque são 6 faces de 40 por 40. Porque é um cubo, 6 faces de 40 por 40. Que multiplica TQ menos TF dividido pela espessura. Eu vou cortar TQ menos TF e a espessura. Dentro desse parênteses eu vou tirar um 40 para fora e deixar ele em evidência. 40 KB, que multiplica 80 mais 240. Eu tirei um 40 e botei em evidência, tá aqui, ó. Tá? Aí eu facilitei minha vida aqui. Aqui vai dar 12 Ka vezes 40 vezes 40. Opa, aqui é 40, desculpa. Que eu tinha colocado ele em evidência. Aí eu corto, ó, simplifica um pouquinho a conta. Aí o KB vai dar 320 KB igual. Aqui vai dar 48, 480 Ka. Ele quer Ka. Tá certo isso? Tá certo isso. Ele quer Ka sobre Kb. Então, Ka sobre Kb é igual a 320 por 480. Que dá uma simplificadinha nisso daí. Vai dar 2/3. 2/3, 0,67. Fechou a relação entre Ka e Kb. Tá aí, cara. Você viu como é que o Enem pode cobrar questões encardidas. Só que aí você vai perder tempo, cara.
Imagina se você perde tempo num troço desse e não dá tempo de você fazer o resto. Você tem que ir para as fáceis, larga isso no final. Deu tempo, vai fazer. Não deu tempo, vai ter que chutar de alguma maneira. Teoria Mendonça do chute, né? O dia que eu tô filmando essa aula aqui, que eu tô filmando agora para vocês, foi o dia do nosso papo lá que vocês queriam, estavam falando sobre chute. Eu tava conversando com vocês e estava filmando aqui. Tá. Agora, de condução, tem a 14 e a 15, mais tranquilas que essa, vou deixar para vocês fazerem. Agora eu vou fazer uma de convecção, que é a 12. Vamos lá, questãozinha 12 de convecção. Em uma residência, o aquecimento central, com aquecimento central, um reservatório alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras, de modo, tá aqui, de modo a ter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo de energia, foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se a posição de entrada de água fria e saída de água quente. Em todos os testes, as vazões foram mantidas constantes. Qual é a configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída? Galera, água fria é mais densa, então ela tende a ficar embaixo. Água quente é menos densa, tende a ficar em cima. Se eu estou aquecendo, toda a água quente que eu estou gerando, ela vai subir. Então eu devo captar a água quente por cima, no ponto 4. E eu devo entrar com a água fria embaixo, para que ela não se misture com a água quente de cima. E eu sempre tenho um reservatório de água quente legal lá em cima. Então a entrada tem que ser na 3 e a saída tem que ser na 4. Exatamente como é num sistema de boiler de aquecimento solar ou aquecimento elétrico. Água fria por baixo, água quente, saída por cima, que é o 3 e o 4, uma questão relacionada então à convecção. Essa daí é um pouquinho mais intuitiva, mas se o aluno perceber a convecção e lembrar que a água fria é mais densa, consegue fazer sim, consegue sim. Galera, eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar o resto das questões com vocês, senão vão ficar poucas questões para vocês fazerem. Tá? Então, relacionando aí a condução, convecção e radiação, a gente tem 11, 14 e 15 de condução, 12 e 16 de convecção e a 13 de irradiação. A 20, cara, depois que eu mandei a lista para vocês que eu percebi, ela é relacionada à próxima semana, semana 8, que é sobre trabalho, já envolve termodinâmica. Se você lembrar do assunto e quiser fazer, se não, deixa para a semana que vem. Valeu? Um abração, boa semana e vamos continuar tirando dúvidas no grupo aí. Até mais!